O dia que eu fiquei preso na droga de um elevador. Isso aconteceu alguns meses atrás, num shopping um pouco famoso onde eu moro. Onde eu fiquei preso naquele elevador. E o motivo? Por causa que eu tenho um irmão mais novo. Não é o irmão. E sim, o Matias, um bebê. Que simplesmente tem um. Ele não tinha um homem naquela época, mas tá. Então, a gente levou o carrinho, minha mãe lá. E como não tinha como subir de escada rolante porque era um carrinho, a gente tava indo de elevador. Toda vez. Então, teve uma hora que a gente subiu lá no topo. Exatamente. A gente subiu lá no topo. E pra descer, a gente usou o elevador, claro. Naquele shopping, eu não sei se é algo comum, né? Mas isso não tava sentindo uma impressão muito boa. O shopping próprio tava vendo que algumas escadas rolantes não estavam funcionando. O elevador tava me dando medo. Algo que não é muito normal. Quando a gente ia descer, né, da praça de alimentação, né, que era no último andar, eu já tava com um medo e falei pra minha mãe: mãe, fecha o carrinho, segura o Matias, eu pego o carrinho, desço a escada rolante com ele. Ela meteu um não. Eu e o Ian ficamos avisando, até que a gente entrou. No começo, parou. Não, tava no último andar, parou. Algumas pessoas saíram por causa que tava com muita gente. Desceu de volta. E a gente já tava percebendo que ele tava um pouco mais pra baixo quando parava. Resumindo, os andares estavam falando que era um menor. Tipo, a gente tava no segundo, tava falando que tava no primeiro. Aí quando a gente chegou no primeiro, ele não abriu. Tava literalmente no chão. Ele não abriu. Isso foi um papo de a gente ficar uma hora lá. O Ian não parava de falar. Toda hora. Toda hora ele ficava falando, né? A minha mãe segurando o bebê, o carrinho lá. Eu simplesmente falando que eu tinha avisado. O Ian também falando que tinha avisado. Tinha um montão de gente lá. Era papo de umas 8 pessoas. E tem uma pessoa, né, que tava nesse elevador que me deixou marcado. Eu ainda tô com dúvida do que aconteceu com ela depois daquele dia. Era uma funcionária do McDonald's. E simplesmente que tava no seu horário de almoço. E aí, ela tava indo de elevador, né? Ela também ficou presa, coitada. E a gente ficou uma hora lá. Resumindo, ela não conseguiu almoçar. Ela simplesmente tava com exatamente do jeito que vocês estão vendo aí no desenho. Simplesmente coitada dela. Eu não sei o que aconteceu na hora. Eu não sei o que aconteceu, mas ela perdeu o horário de almoço. E ainda perdeu uma parte da hora que era pra ela estar no trabalho, né? Pois a gente ficou mais de uma hora lá. Eu não sei o que aconteceu com ela, não sei se ela foi demitida. Me deixou uma dúvida. Eu simplesmente tenho uma coisa. Coitada dela. Ela não conseguiu almoçar, pois ela tava descendo, o elevador parou. Ah, lembrei de uns caras. Tinha uns caras, né? Que já tinham as manhas desse elevador, né? E perceberam que estava um pouco errado. Então, no segundo andar, que estava sendo marcado como o primeiro, eles desceram, eles ficaram e eles saíram sem nada. E, mano, teve um cara que nos salvou. Mas o que ele fez? A gente tava preso. O botão de sininho que tem em todos os elevadores não tava funcionando. Tinha um cara que tinha um contato com suporte, né? Ligou pra esse cara, que logo já descobriu o problema.
tava baixo demais, como eu tinha dito. Aí, quando ele descobriu, ele entrou em contato com, acho que a polícia, alguma coisa assim, bombeiro, sei lá, alguém que nos resgatasse. E simplesmente, a gente ficou preso lá, esperando. E eles não estavam conseguindo abrir, por causa de meio que uma fecha de segurança, que só deixava abrir quando tava alinhado. E esse cara que eu falei, que falou com suporte e todas as coisas, conseguiu abrir a porta de dentro do elevador. A de fora não tava conseguindo, por causa daquela tranquinha. O cara, com a ajuda do suporte, tirou aquela tranquinha. Abriram o elevador. E a gente conseguiu sair daquele elevador do caramba. Depois de ter passado mais ou menos uma hora e meia. Eu queria saber o que aconteceu, né? Mas foi um caos, gente. Depois disso, a gente foi nesse shopping mais uma vez, há um tempo atrás, mas foi só pra ver um filme. E do mesmo jeito, eu não quero ver de elevador. A gente foi, mas graças a Deus não aconteceu nada mesmo. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, comentem aí. Obrigado por tudo. Deixem seu like, compartilha e bye bye!